De volta ao estúdio da AMM TV, e hoje o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais assinou um termo de cooperação técnica com a AMM para levar algumas sugestões de soluções aos municípios. Ao meu lado, o presidente do Conselho, Dr. Joel Campolina, vai falar mais sobre esse termo. Seja bem-vindo. Obrigado. Antes de falarmos do termo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Conselho. O que é o Conselho? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo é uma autarquia federal independente, politicamente independente, apartidária também, porque ela não recebe dinheiro público, então ela é autossuficiente e cujos dirigentes são eleitos pela comunidade, pela categoria. E o objetivo fundamental é promover ações que vão no sentido de aperfeiçoar o exercício da arquitetura e do urbanismo no Brasil, que é uma entidade, uma autarquia nacional. No Brasil, no interesse da sociedade. Esse que é, em síntese, a meta e o objetivo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em relação ao termo que foi assinado hoje entre a AMM e o CAL, em que consiste esse termo, presidente? Consiste num protocolo de intenções em que a gente vai detalhar a maneira em que o Conselho vai trabalhar em conjunto com a AMM, no sentido de se aproximar dos 853 municípios do estado com a expertise própria da arquitetura e urbanismo, para que, então, pudesse incentivar e estimular essas comunidades, desde a menor prefeitura até a prefeitura mais complexa, a poder contar com planos diretores, que são planos que orientam o crescimento harmônico daquelas cidades, inclusive no sentido de mobilidade urbana, no sentido da ocupação do solo e do meio ambiente. E, dessa maneira, a gente pode também complementar a ação que o Conselho já tem desenvolvido. A gente já tem desenvolvido ações junto às diversas cidades do estado, abrindo postos físicos estrategicamente localizados e também disponibilizando via internet, via rede mundial, recursos para que qualquer arquiteto urbanista em qualquer cidade mineira, até brasileira, possa também acessar os serviços do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No município é importante que tenha um profissional voltado especificamente para essa parte da arquitetura e do urbanismo, né, que trata da mobilidade urbana, do crescimento ordenado, de cumprir a legislação vigente em relação ao crescimento, ou um outro profissional que não seja exatamente da área pode se adequar para prestar esse serviço para o município? Perfeito. Na verdade, cada município deveria ter e deverá ter um profissional da área de arquitetura e urbanismo que responsável exatamente para cuidar da ordenação, do crescimento da cidade em geral, o próprio acompanhamento da implantação do plano diretor, quando ele já houver, e também conduzir os trabalhos para a elaboração do plano diretor. Habitação de interesse social, arquitetura pública, em que também cada prefeitura deveria ter esse serviço. Como a gente sabe que isso não é, às vezes, viável em muitos casos, que as prefeituras são pequenas. Então a gente tem, junto com o Ministério Público e junto com a AMM, certamente, trabalhando no sentido de se aproximar das associações de municípios, que então, através da associação de municípios, que reúnem pequenas associações, pequenos municípios micro-regionais, a gente não pode fazer esse trabalho de conjunto em si. É como se fosse uma cooperativa e que viabiliza, então, você poder contratar esse tipo de serviço de alguma forma e que possa atender essa necessidade que é fundamental para o crescimento harmônico. Porque
a gente sabe que 86% da população brasileira já é urbana, já vive em cidades. Daí você já imagina a dimensão da importância da responsabilidade do profissional da arquitetura e urbanismo e dos prefeitos também em poder conduzir isso de uma forma harmônica. Harmônica é que é a palavra que a gente procura diferenciar quando isso acontece. Harmônico seria o que nesse caso? Seria um crescimento organizado, ordenado, em que houvesse a separação de repente, da parte de produção industrial, da parte de residência, ou seria algum outro conceito? A harmonia, no fundo, é que todo ser humano gostaria de atingir. Então a cidade harmônica é uma cidade que consegue estabelecer critérios de desenvolvimento que atenda aos diversos atores que coexistem naquela realidade. Então a harmonia é isso, é que você possa, através da própria ciência urbanística, através das estratégias arquitetônicas, conduzir esse crescimento atendendo os interesses diversos, mesmo que sejam, às vezes, conflitantes. Mas o papel que tem do profissional urbanista é encontrar mecanismos de mitigar essa diferença em prol do desenvolvimento harmônico. Como é que o presidente percebe o crescimento? Vamos falar das cidades mineiras, né? Que é a nossa expertise. Como é que o presidente percebe hoje o crescimento das cidades mineiras? Se vamos falar em ordenado, né? Harmônico e desordenado. Na maioria dos casos, infelizmente, você encontra uma desarmonia, uma confusão, uma balbúrdia. A gente costuma falar que quando a gente olha uma paisagem urbana, você às vezes encontra um determinado setor que te encanta. Esse setor, você vai ver, ele tem planejamento e ele tem arquitetura. Então o resto é construção. Então existe uma diferença entre construção e planejamento arquitetônico urbanístico. Então quando você olha o emaranhado da cidade, isso fica nítido, né? Tem hora que você vai, se encanta com um determinado setor. Mas aí olha para o outro lado e vê e você vê aquela balbúrdia toda. Então o esforço que tem é exatamente esse de mitigar esse tipo de situação que ocorre em função da velocidade do crescimento da nossa realidade, que é diferente dos europeus, né? Que eles demoram 3 vezes mais tempo planejando do que construindo. Aqui não é o contrário, aqui você demora o mínimo de possível para planejar, você vê essas obras da Copa aí, que coisa mais maluca, né? Quer dizer, o cara não tem nem planejamento, né? Você licita a obra sem planejamento, com essa famigerado RDC. Bom, isso interessa também aos municípios, porque vai valer para todos os prefeitos, caso a gente não consiga mudar isso lá, no Congresso. A gente está trabalhando para isso. Que é dizer o seguinte para o prefeito: olha, não faça obra sem planejamento, porque ela sai mais caro, baixa qualidade, dá margem a uma série de subterfúgios. E pode também dar problema lá na frente, ter prejuízo, inclusive, com a vida humana. Não atende, no final o resultado está ali e não atende, como está acontecendo em vários casos aí. Então, é um desafio, né, que a gente está enfrentando ele e vamos enfrentar junto com a AMM. Vamos tentar. E para os gestores que estiverem assistindo essa entrevista, há um endereço onde eles podem buscar informações a respeito? Sem dúvida nenhuma. Nosso endereço na internet, que é acessível em qualquer situação, é o site do CAU, www.caumg.gov.br. Esse é o endereço. Lá você vai acessar todos os serviços e todas as ações, os diversos projetos. Conhecer um pouco melhor e buscar orientações também. O endereço da sede de Belo Horizonte, que todos estão convidados a aparecerem por lá, serão muito bem-vindos, na Rua Paraíba 966, 12º andar, na Savassi, na região da Savassi. Então, fica o convite aí para todos os prefeitos. Muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigado a você. E continue acompanhando a nossa programação durante o Congresso. A AMM TV no 31º Congresso Mineiro de Municípios.